Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, nesta oportunidade, nossa quarta lição. Estamos estudando a carta, a epístola escrita por Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém após a grande perseguição que se intensificou contra os cristãos, tá? Tiago, ele se torna uma referência na igreja de Jerusalém, isso fica bem claro quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo 15, quando acontece ali o concílio, onde se decide se os cristãos gentios deveriam observar os ritos da lei mosaica, da lei cerimonial ou não, e Tiago, ele está ali presidindo aquele concílio. A nossa quarta lição, ela traz como título a autenticidade contra a parcialidade. Estamos estudando essa epístola, uma epístola onde Tiago vem nos convidar a sermos autênticos, verdadeiros, práticos, a aplicar, a viver, a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nosso texto principal está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensa. O resumo da lição nos diz: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Então, a nossa revista, ela trata de autenticidade, que é a qualidade de algo que é verdadeiro, que é genuíno, que é verídico, não é alterado, não tem mistura. Então, a carta de Tiago nos ensina a vivermos uma vida reta diante de Deus. Lembrando novamente, relembrando que o contexto em que essa carta é escrita aos endereçados são as 12 tribos, ele identifica os destinatários como as 12 tribos, ou seja, aos cristãos judeus que estavam dispersos, que precisaram abandonar suas casas, sua cidade, Jerusalém, comunidade ali da Judéia, por causa da grande perseguição. Então, diante de todas as adversidades, de todas as dificuldades, Tiago chama esses irmãos a serem autênticos, a serem verdadeiros, mesmo diante das adversidades. Ser cristão não quer dizer que não se passará por problemas. Não é um mar de rosas. A nossa morada de paz é na glória, tá? Os objetivos da lição: compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas, destacar a chamada a prática da misericórdia. Então, nesta nossa lição, ela trata de discriminação e parcialidade, algo que a Bíblia proíbe. Fazer acepção de pessoas é como estabelecer um juízo de valor baseado em conceitos mundanos, como a aparência física ou exterior, o status social, a cor da pele, a cultura, a etnia, o poder aquisitivo desta pessoa em detrimento da outra. A Bíblia proíbe tais práticas, tá? Então, a carta de Tiago é um convite, um chamado à praticidade, a viver, a praticar, não ser apenas ouvinte, mas praticante dos ensinamentos da palavra
de Deus. Na carta de Tiago, nós encontramos um chamado à autenticidade na fé cristã, principalmente aqui no capítulo 2, quando se trata de como lidamos no nosso relacionamento com as pessoas. Nosso texto bíblico, capítulo 2 da Epístola de Tiago, versículos do 1º ao 13º. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso juntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentade para o que traz a veste preciosa, lhe disserdes, assenta tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, e prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemas eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás sujeito, transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos aqui as orientações do apóstolo Tiago, do líder Tiago, ensinando-nos a sermos práticos, autênticos, verdadeiros na nossa maneira de falar, de agir, de pensar, de proceder, de lidar no nosso trato com as pessoas. Jesus vai resumir os mandamentos. Se cumprirmos esses dois, os outros estarão dentro deles. Ama a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro tópico da lição, a proibição da acepção de pessoas, este mandamento. Tratamento injusto não deve existir entre os santos, o povo de Deus, e a lei real. Então, o texto aqui, esse capítulo 2 dessa epístola, escrita por Tiago, nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Tiago começa falando, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Jesus vai falar em Mateus capítulo 22, 39, tá? Para amar o próximo como a nós mesmos. Sou cristão, estou na igreja, dou testemunho, prego, ensino o que a palavra de Deus diz, mas ajo de maneira diferente. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 22, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, nova criatura, irmãos, é mudança de mentalidade, é mudança de atitude. Aquelas práticas que o mundo fazem, que as pessoas fazem, que nós fazíamos, não compete mais a nós. Se o outro é meu irmão, eu tenho que amá-lo, eu tenho que agir como, eu tenho que ser autêntico, verdadeiro, independente da condição social, da cor da pele, da aparência física do meu irmão. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser verdadeiro. Nada de hipocrisia, entende? Então, Jesus nos ensina isso, sermos verdadeiros.
Essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos poderosos frequentemente era tratado com maior privilégio do que os menos favorecidos financeiramente, tá? Então não é uma prática nova, infelizmente continua existindo. As escrituras condenam e nos levam a valorizar as pessoas independentemente de seus bens materiais, sexo, cor de pele, segmentação religiosa a que pertençam. Autênticos, verdadeiros, tratemos todos com respeito, com dignidade, sem fazer distinção, sem privilegiar um em detrimento do outro. A Bíblia condena tais práticas. A gente precisa entender que nós somos igreja, nós somos diferentes. Nós pregamos o amor, a verdade e a justiça. Entende? Então, é uma responsabilidade nossa como participante do povo de Deus, como o povo de Deus, amar, tratar todos com equidade, com justiça, com retidão. E olha que não é só Tiago que trata desse assunto. O apóstolo Paulo, em várias referências, nas suas epístolas, ele trata a respeito disso. Romanos capítulo 2, versículo 11, Efésios capítulo 6, versículo 9, Colossenses 3, 25 e N outras passagens que os escritos sagrados nos ensinam a andar, a agir com parcialidade, com imparcialidade, né? Não favorecer nenhum nem outro. As injustiças sociais, as parcialidade era muito presente na história do povo hebreu, principalmente quando o povo estava se desviando dos princípios da palavra de Deus. Ficava muito evidente essa parcialidade, esse favorecimento. Os ricos, aqueles que podiam pagar suborno, eram beneficiados em detrimento daqueles que não tinham condição de fazer isso. Então a injustiça imperava, mas Deus sempre chamou para a correção, para se retratar, para agir retamente, senão teria que lidar, prestar contas com o próprio Senhor. Então, Tiago, ele exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. É isso que ele fala aqui no capítulo, nos versículos 2 a 4. Porque se no vosso julgamento entrar alguém com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sórdia da vestimenta, e atentar-lhe para o que traz a vestimenta preciosa, lhe disser, tu assenta aqui neste lugar de honra, enquanto aquele que não tem condição, não tem dinheiro, despreza, manda por fim da fila, está fazendo acepção de pessoas. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo? Então, isso é uma condenação bíblica. A Bíblia condena tais práticas. Infelizmente, no meio da igreja, do povo que se diz de Deus, ainda existe tais que praticam essas coisas. Então, Tiago critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal ou ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das sagradas Escrituras. Logo, é dever nosso, como cristãos, tratar todos com respeito, com dignidade, independentemente da posição social desta pessoa, seja na igreja, seja onde estivermos, irmãos. O testemunho cristão, ele tem que ser onde nós formos, onde nós chegarmos, onde nós estivermos. Entende? Então é preciso refletir o caráter de Deus em nós. Apesar de ainda estarmos no mundo, nós temos a mente de Cristo. E aquele que tem o Espírito de Deus, ele é ensinado, ele é direcionado, ele é impulsionado a praticar a verdade, a justiça, o amor e a palavra de Deus nos ensina. Então, como nova criatura, Paulo vai falar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17,
Nascemos de novo, nova criatura. As coisas velhas passaram. Vamos agir retamente. Ser povo de Deus, ser cristão, ser discípulo de Jesus é imitar o Mestre. O discípulo, ele segue os passos do seu Mestre. Ele pratica, ele vive, ele ensina aquilo que seu Mestre ensinava. Entende? Então, como nova criatura, temos o Espírito Santo habitando em nós e precisamos permitir que ele dirija nossas atitudes, produzindo em nós o fruto do Espírito Santo, e começa com amor, com a bondade, com a paz, né? Com a temperança, com domínio próprio, né? Com a fidelidade. Então, são ações que nos moldam ao caráter de Cristo. No versículo 8, por exemplo, aqui Tiago diz: todavia, se cumprires conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então aqui ele menciona esta lei real, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Imagina como é triste, como machuca quando chegamos em um lugar e não somos tratados com respeito. Não queremos favorecimento, não queremos respeito. E sejamos tratados com dignidade, com honra, assim como todos devem ser tratados. Então, assim como queremos ser tratados, precisamos tratar o outro também, independente da posição social, da cor da pele. O Brasil, infelizmente, é um país ainda racista. E essa prática ruim ainda tem dentro da igreja. Então, Tiago nos chama, irmãos, a sermos verdadeiros, a sermos autênticos. Entende? Verdadeiro, autêntico. A praticar a verdade da palavra de Deus, não simplesmente falar da boca para fora e na hora de agir, de dar o exemplo, fazer o contrário, tá? Então a igreja deve ser um lugar de acolhimento onde todos são bem-vindos, valorizados. Seja hospitaleiro, né? Então é importante ressaltar que acolher o indivíduo, a pessoa, não quer dizer que somos coniventes com o erro dessas pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não podemos confundir o não fazer acepção de pessoas com apoiar erros ou práticas contrárias aos preceitos divinos, tá? A sociedade aí, ela não tem a mente de Cristo. Tudo é preconceito, tudo é homofobia. A gente está falando de não fazermos acepção de pessoas, tá? Mas aquilo que é contrário às práticas divinas, a gente fica com a Bíblia. A Bíblia proíbe, a gente fica com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa prática de regra e fé, tá? Então, a igreja, ela não pode ser preconceituosa, ela não pode ser discriminatória, ela não pode fazer acepção de pessoas, tá bom? Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo inspirado no Espírito Santo, ele diz: para Cristo ressuscitou por todos, logo não há grego, não há judeu, não há aquele que são da circuncisão, nem aquele que são da incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há céu, não há livre, mas todos somos um em Cristo. Por quê? Porque Jesus morreu por todos. Então, como nova criatura, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, um autêntico cristão jamais será partidário da acepção de pessoas, que é uma forma de discriminação, seja ela qual for.
Segundo tópico da lição, as consequências de fazer acepção de pessoas. Primeiro, vai gerar divisão, vai haver julgamento e vai haver a desvalorização do ser humano. Então, o preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisão dentro da igreja, sem falar que fere o nosso irmão. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade do corpo de Cristo, tá? A igreja. Nós somos um só. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra esta unidade, causando enfraquecimento, tristeza e vai ferir o corpo de Cristo. Novamente, é inadmissível, irmãos, como a gente vê em alguns lugares, na igreja, no meio do povo de Deus, o favorecimento. Pessoas são favorecidas por causa da posição social, ou muitas vezes é por causa da contribuição financeira. A Bíblia condena isso. A Bíblia condena isso. Olha onde é que Jesus andava. Jesus confrontou aqueles que achavam que tinha dinheiro e podia comprar. Não é assim, não. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Entende? Ela nos mostra que a salvação, ela não é comprada. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus verdadeiro, e diante de Deus não há favorecimento nenhum. São todos iguais diante de Deus. Deus olha para nós através do seu Filho Jesus Cristo e nos vê todos iguais. Então, o mesmo Espírito Santo que habita naquele que é rico, habita naquele que é pobre. O mesmo Espírito Santo, o mesmo dom que o Espírito Santo distribui àquele que é rico, o Espírito Santo distribui àquele que é pobre. No céu não há acepção de pessoas, entende? Então, qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra a unidade, né? E há também a questão do julgamento. Olha que Tiago diz, capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfema ele o bom nome do que sobre vós foi invocado? Então, Tiago aqui nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Lembrando que nesse texto, nesse contexto aqui que Tiago está escrevendo, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É bom a gente pontuar também que nesse contexto, nesse tempo aqui, existia ainda a questão dos escravos. Paulo vai tratar isso lá na carta a Filemon, onde tem um escravo, né, Onésimo, e Paulo envia e escreve a Filemon para que ele agisse conforme os ensinos da palavra de Deus. Então, independente do ambiente, da cultura, o cristão, ele precisa ter sua mente moldada pela palavra de Deus. Pratica aquilo que a palavra de Deus ensina. É isso que Tiago está nos dizendo. Lembrando que a carta de Tiago, ela é prática. É praticidade. Não é apenas falatório, não. Coloca em prática aquilo que a Bíblia está dizendo, tá? Então, a acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, que foi criado à imagem do Senhor. Como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar todos, né? A tratar todos com dignidade, com respeito. E finalizando, uma chamada à misericórdia, agindo sem misericórdia, a prática da misericórdia, a recompensa da misericórdia. Então a gente vê Tiago, versículos
11 e 12, aqui do capítulo 2, 12 e 13 também, mostrando que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizerem misericórdia, aqueles que não fizerem uso dela. Deus nos chama a exercitar misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justos ou injustos. Olha o que Tiago diz, vamos ler, né? Porque assim falar e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem é o juiz aqui? É o Senhor, né? Então, aquilo que semeia, se colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que semeamos, vamos colher, tá? Deus é um Deus justo e Deus vê todas as coisas, entende? Então, a misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que são transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a carta, os ensinamentos, nos ensina a ser práticos, a praticar, sermos autênticos, verdadeiros, tá? Não há mistura naquilo que é autêntico, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, verdadeiro, entende? Olha o que nós estudamos na nossa primeira lição, autenticidade na vida espiritual do cristão. Vai falar sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar como crença em Cristo, tá? E não apenas seguir rituais e tradições por obrigação. E autenticidade, o dicionário vai conceituar como algo que é verdadeiro, que é genuíno, que é verídico, que não foi alterado ou reproduzido de forma indevida. Então, ser autêntico é ser verdadeiro. É agir com justiça, é agir com retidão, é agir com a verdade. Então, a carta de Tiago é praticidade, prática. 1:22. Irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então, ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar todos com respeito, com compaixão, independentemente de sua posição social ou seu segmento religioso. Trata todos com respeito, né? Obviamente que não fazer exceção naquilo que a palavra de Deus ensina, né? Aquilo que a Bíblia diz é errado, mas nós precisamos tratar todos com justiça, com respeito, com amor, tá? Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência a Deus e a prática da justiça, a prática da misericórdia, a prática da retidão. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão e ele precisa refletir na vida dele o caráter de Deus. Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos, está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 7. Logo, quando exercemos misericórdia, significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Resumindo, concluindo, esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações. Vamos estudar mais na frente, Tiago vai dizer que uma fé sem ação, sem obras, ela é uma fé morta, ela é apenas aparente, tá? Então, a gente precisa ser verdadeiros, praticar verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus em nós e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, tá? Então, ser autêntico é ser verdadeiro, é ser reto, é amar o próximo, é nos colocar no lugar do outro,
Se coloque no lugar daquele irmão que está sendo humilhado. Você gostaria de ser humilhado, de ser desprezado, de ser deixado de escanteio, deixado de lado? Aquela pessoa que chega na igreja que ninguém se dirige a ela, ninguém fala com ela, ninguém se aproxima, chega calado, sai calado, ninguém lhe dirige nem a paz do Senhor, enquanto outros são bajulados por outras N situações. Isso é triste no meio do povo de Deus. Então, nós estamos estudando como devemos agir. Então, se até aqui fazíamos diferente, a partir de agora vamos ser autênticos, vamos ser verdadeiros, vamos dar exemplo de que realmente somos o povo do reino de Deus e que o Espírito Santo habita em nós e que transmitimos, que imitamos, que praticamos o caráter de Cristo desenvolvido em nós através da ação do seu Santo Espírito. Irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Amém? Que Deus abençoe.